Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou o Protagonista. Aqui você vai aprender como acabar com todos os seus problemas de relacionamento, todos os conflitos que você tem nos seus relacionamentos, de uma vez por todas, sejam eles conflitos pessoais ou profissionais. Eu sou Daniel Brugin e o tema do episódio de hoje é Dani Responde. E o que é o Dani Responde? Toda sexta-feira, às 11h37 da manhã, eu venho aqui nos meus canais para responder perguntas da audiência, normalmente perguntas que vêm dos vídeos que eu publico ao longo da semana. Todos os dias tem vídeo nos meus canais, então fica aqui comigo. Normalmente a pergunta de uma outra pessoa ajuda muita gente. Pode ser que uma única resposta aqui gere um insight em você, que vai ser o insight que você precisa para ir para o seu próximo nível. E se por acaso surgir alguma dúvida, alguma outra pergunta, coloca aqui nos comentários que eu vou responder cada uma delas com o maior prazer do mundo. Legal? Então vamos lá para responder a primeira pergunta de hoje. Eu devo considerar que a responsabilidade de melhorar meu relacionamento é sempre 50% minha e 50% do meu parceiro? Então, tem um dos princípios que eu adoro trazer para os meus alunos. Vários alunos do programa Satoru já vieram me dizer que esse princípio transformou a vida deles, que é você focar 100% naquilo que está no seu controle. Então, não adianta você colocar o seu foco, a sua energia naquilo que você não tem controle, você vai desperdiçar energia. Então, nesse caso específico, você só pode focar na sua parte, né? Então não pensa assim, vou dar os meus 50%. Pensa, vou dar os meus 100% daquilo que está no meu controle, que é só o seu. E aí, naturalmente, as coisas vão começar a acontecer. Eu já trouxe outros conteúdos aqui no canal, muito importantes, que mostram o como você faz para, alterando apenas os seus comportamentos, alterar o comportamento do seu parceiro ou da sua parceira. E isso tudo de uma forma muito fluida, tranquila e respeitosa. Você não vai mudar o seu parceiro, porque isso é um absurdo, não faz o menor sentido. Você não vai mudar quem ele é de acordo com a sua individualidade, de acordo com a sua essência, né? De acordo com a essência que ele tem, aquilo que ele é nos mais altos níveis de ser humano que ele é, de forma alguma. O que você vai fazer é despertar a melhor versão do seu parceiro ou da sua parceira. Então é importante dar uma olhada nessas dicas, ver aqui nos vídeos do meu canal, para você passar por isso, né? Porque eu quero que você tenha um relacionamento incrível, maravilhoso, seja um relacionamento pessoal ou profissional, mas sem ficar discutindo, sem ficar brigando, sem DR, porque isso não funciona. Então você vai aprender sempre um passo a passo muito legal de como você alterar o seu comportamento e, naturalmente, despertar o melhor no seu parceiro ou na sua parceira, e aí sim vocês vão ter uma relação incrível e você vai começar a ter a percepção que o seu parceiro ou parceira está fazendo a parte dele, mas tudo começa com você. Se você de saída já ficar esperando os 50% do seu parceiro, a tendência é que você vai acabar se frustrando, vai acabar se irritando, vai deixar para lá, vai deixar de fazer as práticas que são legais para que ele tenha esse comportamento que vocês merecem juntos como um casal, e a coisa não vai acontecer, tá? Você pode falar assim para mim, mas Daniel, eu faço a minha parte e ele nunca faz a dele. Talvez você esteja comunicando por um perfil diferente, que é o perfil do seu parceiro. E aí é que a coisa vira uma lambança completa. Então, você tem que entender qual é o perfil do seu parceiro, qual é o seu perfil, e quando você for demonstrar amor, carinho, né, respeito para com esse parceiro, para que você faça de acordo com a linguagem dele. Porque se você fizer de acordo com a sua linguagem, a coisa não vai funcionar. Como eu sempre digo, os opostos se atraem, isso é lindo, é incrível, mas você tem que aprender a comunicar de acordo com a linguagem do outro, senão a tendência é que ele não entenda. É como você chegar e falar em inglês para uma pessoa que só entende português, a coisa não conecta, tá bom? Próxima pergunta. Eu sinto que para meu relacionamento melhorar, eu terei que mudar e aceitar tudo, porque meu parceiro não está disposto.
a gente confunde um pouco, às vezes, essa coisa de aceitar tudo, né? Uma coisa é você aceitar o seu parceiro, a sua parceira, como ele é, como ela é, respeitar a individualidade dele, né? E não ficar tentando impor o seu ponto de vista sobre o do parceiro. Não vai funcionar. Cada pessoa no mundo tem seu ponto de vista e todos eles, de alguma forma, estão certos, porque é exatamente aquilo que você acredita que é a vida que você vai viver. Então, se você acredita que casamento é motivo de infelicidade, você vai ter tudo para ter um casamento infeliz, apesar das circunstâncias. Se você tem uma crença em você, né, tem uma verdade de que não, casamento é uma coisa incrível, que é totalmente possível você ter um casamento de muitos anos feliz, com alegria, né, um casamento extraordinário, muitas pessoas têm. Se você acredita nisso, você vai tender a ter esse casamento extraordinário. Então, quando a gente fala com relação a ponto de vista, não vai tentar impor o seu ponto de vista, porque não vai funcionar. Agora, existem questões de casal aonde vocês têm que fazer um acordo, né? Então, se o seu parceiro ou parceira tem uma verdade naquilo que ele acredita e ele fala aquilo, você aceita, deixa ele ter a verdade dele, você tem a sua, tá tudo bem. Desde que isso não influencie diretamente na sua vida, né? Então, um exemplo, se o seu parceiro quer mudar para a Europa e você quer continuar a morar aqui no Brasil, você não vai simplesmente aceitar e se mudar para a Europa. Não, você vai sentar, entender o ponto de vista dele, sem julgar, sempre ouvindo o passo a passo, entende o que é importante para ele, o porquê que ele quer mudar para a Europa, e depois você expõe o seu ponto de vista. E esses vão entrar num acordo onde um vai tentar aliar aí o ponto de vista e o que cada um tem de desejo com relação a isso. Às vezes, vocês decidem ficar aqui no Brasil, mas você vai passar a trazer aí alguns pontos que são importantes para o seu parceiro ou parceira, que ele conseguiria lá na Europa, às vezes você consegue entregar aqui mesmo no Brasil, percebe? Então, não é se anular, aceitar tudo, mas também ficar discutindo ponto de vista é uma coisa que não vai te ajudar em nada, tá bom? Terceira pergunta. Será que eu posso mudar a visão do meu relacionamento sem que de fato grandes mudanças ocorram nas atitudes do casal? Essa pergunta é muito legal e é mais um dos pontos que eu recebo feedback constante dos meus alunos lá do programa Satoru, que a vida deles é transformada por isso, que é o princípio haja como se fosse que já é. Que é o quê? O seu relacionamento às vezes ainda não tá bom, não tá legal, vocês têm conflitos, mas você já começa a comunicar o seu relacionamento como se ele já fosse como você gostaria que ele fosse lá no futuro. Meio maluco isso, mas dá para entender. Então vamos supor que o seu parceiro ou parceira está sempre criticando você. Você vai começar a comunicar para você e para todo mundo que esse seu parceiro está sempre levantando seus pontos positivos, que você tem uma convivência muito agradável com ele ou ela, e que aquilo é maravilhoso para vocês. E conforme você for comunicando isso, o que vai acontecer? Seu subconsciente, ele vai estar ali, esperto, prestando atenção em tudo que você está falando, e ele vai assimilar essas informações. Uma vez que você inverte, porque pode ser que você tenha uma crença de muitos anos falando o contrário, que o seu parceiro ou parceira só critica você, que ele está sempre reclamando, e você estava gravando informações do seu subconsciente o tempo todo, e por isso que ele disponibiliza cada vez mais disso. Mas uma vez que você vai fazendo isso com frequência, ele vai ter uma tendência a trocar a sua crença. E ele vai gerar em você uma série de comportamentos completamente inconscientes, ou seja, você nem percebe que está fazendo, mas você faz de um jeito que você vai começar a despertar aquela pessoa que começa a elogiar tudo que você faz, que te dá apoio, que ao invés de deixar você uma pessoa mais insegura, deixa você uma pessoa mais autoconfiante, tudo através de você. Você trabalha internamente e você começa a ver diferente no seu mundo externo, percebe? Então, é muito importante você entender a lei do plantio e da colheita. Primeiro você planta aquilo que você quer, de acordo com esse conceito do haja como se fosse que já é, para depois você ter a colheita.
Se você for esperar a colheita, ou seja, meu relacionamento está incrível, para depois eu comunicar que ele está incrível, a tendência é que não vai acontecer. Eu nunca vi um agricultor colher algo que ele não plantou. Primeiro a gente planta, depois é que a gente vai lá e colhe aquilo. Legal? Próxima pergunta. Como lidar com uma pessoa que está sempre criticando tudo? Isso é uma coisa que eu vejo que traz muito sofrimento nos relacionamentos pessoais e profissionais. Se a gente for levar para o mundo profissional, quando você tem um cliente que está sempre criticando tudo o que você faz, isso destrói a energia da pessoa. É muito ruim, né? Você está trabalhando para melhorar e aquela pessoa está sempre criticando. Isso é horrível. Às vezes você tem esse tipo de crítica do seu chefe, né? Às vezes o seu chefe é um péssimo líder, não sabe como liderar pessoas e está sempre criticando o seu trabalho, ao invés dele botar o foco naquilo que você faz de bom, que eu tenho certeza que você faz muitas coisas maravilhosas, muito mais do que coisas que tem ponto de melhoria, mas às vezes ele, por ser um péssimo líder, não sabe comunicar isso, né? E eu vejo que pessoas têm isso, às vezes até dentro da própria equipe, e eu vejo que às vezes o sofrimento vem até maior disso. Poxa, uma pessoa que está aqui do meu lado, queria ter ele como um parceiro, uma parceira de trabalho, e ele está sempre criticando o que eu faço. É muito cansativo isso, deixa as pessoas ansiosas, essa frustração é horrorosa, eu super entendo. Imagino por que você está fazendo essa pergunta, o quanto isso é difícil. Como é que você faz com uma pessoa que sempre critica? Primeiro, que você pode decidir o que você coloca o holofote de luz ou não. Então, eu já tive que me relacionar com pessoas que eram muito negativas, que estavam sempre reclamando, e o que eu fazia? Ela de 10 coisas, 9 eram negativas e uma positiva. Essas 9 negativas eu não dava bola. Fingia que não estava nem escutando, não colocava o holofote, não discutia, não discordava, deixava a pessoa falando, aí eu via que ela ia começar a entrar num fluxo de negatividade. Só um minuto, vou lá pegar uma água, saía e não voltava, e a pessoa, consciente ou inconscientemente, começa a perceber que ela vai perder o contato com você se ela ficar sempre criticando. Se a pessoa vem com uma crítica e você vai contra a crítica dela, aquilo vai potencializar, porque ela vai ter você ali com ela, brigando, mas vai ter você ali com ela. Ela, de uma forma inconsciente, é aquilo que ela está esperando, percebe? E aí o que eu fazia? Quando a pessoa falava essa única coisa boa, aí eu colocava um holofote gigante, dava atenção, perguntava, queria ouvir mais, e aí a pessoa vai começando a transformar o comportamento dela com você. Uma outra coisa que é muito poderosa com relação a isso é que o nosso mundo ele funciona basicamente como um espelho. Tudo que você dá de amor, você recebe de amor. Tudo que você dá de feedbacks positivos, por exemplo, você vai receber de feedbacks positivos. Sempre quando você julga alguém, você vai tender a receber julgamento. É sempre essa lei do retorno, não tem como. Então, o que você pode fazer? Pegar essa pessoa que critica muito e começar a elogiar muito ela. Tudo que ela fizer de bom, por mais que seja mínimo, você elogia, dá esse feedback positivo. Feedback positivo, gente, tem que ser sempre de verdade. Você não vai falar uma coisa que não é real só por falar da boca para fora. Mas o que você não pode fazer é deixar de passar esse feedback positivo o tempo todo, de uma forma bem natural, tranquila. A pessoa fez algo incrível, você vai lá e passa esse feedback para ela. Você está meio que programando a mente daquela pessoa para ver tudo o que você tem de positivo. É assim que funciona essa lei do retorno. Então não é que ela vai começar a te elogiar da boca para fora. Não, ela vai botar uma lente ali para enxergar o que você tem de positivo. E tenho certeza que ela vai enxergar um monte de coisas maravilhosas em você e ela vai começar a comunicar isso. E é aí que o relacionamento muda completamente. Legal? De cada 10 pessoas que eu converso, 9 não estão felizes com o casamento. Esse é um padrão? Sim, esse é um padrão. De cada 10 pessoas, 9 pessoas estão infelizes com o casamento. Se você for mais a fundo, você vai perceber que de cada 10 pessoas, 9 estão infelizes com o trabalho, com a sua profissão.
Se você perguntar para cada 10 pessoas, 9 não têm o hábito de ler livros. Se você perguntar para cada 10 pessoas, 9 não têm o hábito de meditar, por exemplo, que é um hábito maravilhoso. E assim você vai multiplicando. O que a gente tira de conclusão disso? Se você quiser entrar na manada, na média, né, na mediocridade e fazer o que todo mundo faz, é uma decisão sua. Então, você pode pensar, já que de cada 10 casamentos, 9 são ruins, deve ser um padrão e é isso que eu vou viver, é isso que eu vou comunicar, é isso que eu vou gravar no meu subconsciente. É uma decisão. Eu não gosto desse tipo de decisão, não acho ela inteligente, sinceramente, mesmo que seja um direito seu, né? Você tem o livre-arbítrio, você pode decidir o que você quiser. Agora, você pode pensar assim, a média está muito ruim. Eu não quero os resultados da média da manada. Eu quero resultados melhores, acima da média. Então você vai olhar para o comportamento do que a média vem fazendo e fazer ao contrário. Você vai fazer uma coisa completamente diferente daquilo porque você já tem uma comprovação de que aquilo não funciona, percebe? A gente tem um comportamento muito estranho, errado, que aí às vezes perguntar conselhos sobre o casamento para uma pessoa que está tendo um casamento horrível. Faz sentido? Não faz. Você vai perguntar para algum colega como é que eu faço para despertar uma relação incrível com o meu cliente, sendo que ele tem uma relação horrorosa com o cliente dele. Percebe? Então a coisa não funciona. Então, é a grande maioria das pessoas que estão sempre reclamando dos seus casamentos, e às vezes não é nem que o casamento é ruim, é ela que está com a lente de tudo que tem problema. Experimente perguntar para essa pessoa, tá, mas não tem nada de bom no seu casamento? Ela vai entender de falar, não, tem várias coisas boas sim, né? Seu parceiro ou sua parceira, ele é tão ruim assim, pior pessoa do mundo, ou ele tem coisas boas também? A pessoa vai tender a te trazer coisas boas, que é o nosso hábito, o hábito da manada, da média, tá sempre comunicando as coisas ruins e não as coisas boas. Legal? O meu marido odeia discutir a relação. Como podemos evoluir dessa forma? Quando a gente fala em discutir a relação, você percebe que a gente já começa mal, né? Eu vou entrar numa discussão, né? A coisa já começa mal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a alterar o seu marido, no caso, como veio a pergunta aqui, através dos seus comportamentos. Ponto número 1. Descubra qual é o perfil comportamental do seu marido. Se você, por acaso, é comunicadora e o seu marido é analista, ele vai tender a receber as coisas, receber o amor que você dá para ele de uma forma diferente do que você gostaria de receber. Então você tem que aprender isso, porque às vezes você acha que está comunicando amor e não, você está comunicando amor de um jeito que faz sentido para você e não para ele. Percebe isso? Então você tem que entender, conhecer o seu parceiro para comunicar esse amor de acordo com o que faz sentido para ele. E aí até numa conversa franca depois, né, de um casal adulto, vamos dizer assim, você pode dizer para ele, olha, o meu perfil é mais assim, é assim que eu me sinto amada, então só estou te dizendo isso para que você entenda, para que você perceba que eu sou um pouco diferente de você e que eu estou fazendo o possível para demonstrar amor do jeito que faz sentido para você. Incrível. Você sempre vai receber de volta o amor na mesma quantidade que você dá. Só que você tem que dar amor de uma forma que comunique com o seu parceiro. Uma outra coisa é você descobrir qual é a linguagem de amor do seu parceiro. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem como linguagem de amor palavras de afirmação. Então, para você faz bem receber elogios, receber feedbacks positivos, seu marido vir falar que você é linda, que o seu trabalho é incrível, que ele confia em você. Isso faz bem para você e tá tudo bem, é um jeito maravilhoso, é uma linguagem do amor incrível. Só que às vezes o seu marido não tem essa linguagem do amor. Ele não tá nem aí para palavras de afirmação. E às vezes você vai me dizer assim, mas Daniel, eu falo muito que eu amo ele, eu tô sempre falando as coisas positivas dele, e ele parece que não tá nem aí. É porque essa linguagem não comunica, não conecta com ele, percebe? Às vezes, o seu marido tem como linguagem de amor o toque físico.
Então, para ele vai fazer muito mais sentido um abraço, um carinho, sem palavra nenhuma, sem falar nada, é o que vai comunicar, é o que vai tocar ele, percebe? Então é muito importante você entender, porque às vezes você está fazendo um grande esforço para transmitir amor ao seu marido, isso é lindo, é incrível, mas está fazendo numa linguagem que ele não entende. É de novo aquela analogia, seu marido fala português e você está comunicando amor para ele em japonês, ele vai tender a não perceber, tá bom? É muito difícil tomar decisões profissionais, já que elas serão para a vida toda, né? Tá trazendo aqui uma afirmação dessa angústia que as pessoas têm em tomar decisões profissionais, né? Qual é a profissão que eu vou seguir? Poxa, eu vou fazer esse curso, mas e se eu não aproveitar esse curso lá na frente? É uma coisa que eu vejo com muita frequência de pessoas que investiram um tempo da sua vida em alguma área, estudaram, se dedicaram, tem até formações com relação a isso, e elas descobrem no meio do caminho que elas têm uma paixão por uma outra coisa. E elas ficam ali presas naquilo, não querem sair porque acham que vão desperdiçar tudo aquilo que elas estudaram. Primeiro ponto, desperdiçar você nunca vai. Porque você pode fazer um curso de enfermagem, por exemplo, depois decidir que você vai ser artista plástica, só que você vai aprender tanta coisa incrível com relação a pessoas nessa sua primeira passagem de conhecimento, de profissão, você não vai estar no mesmo ponto, a gente nunca está no mesmo ponto. Tem aquele discurso famoso, né, do Steve Jobs, onde ele diz como ele ligou os pontos de tudo que ele aprendeu na vida dele, e teve um momento da vida dele que ele foi estudar caligrafia, que não tinha nada a ver, a gente pensa, com a Apple, mas ele diz que todos os designs maravilhosos que os computadores da Apple têm, que chamavam a atenção das pessoas, veio dali, foi ali que ele aprendeu. Então sempre tem conexão. E sai dessa que decisões profissionais são para a vida toda. Isso é uma bobagem, não faz o menor sentido. Eu resolvi mudar de profissão completamente, tinha 35 anos de idade e um ano depois já estava completamente feliz, realizado, fazendo algo diferente. Me dediquei muito, estudei muito, não foi simplesmente uma coisa que do nada eu fiz essa mudança, não, teve muito empenho, muita dedicação, mas como é um assunto do qual eu sou apaixonado, isso que eu estou trazendo aqui para vocês, eu amo fazer, o fato de eu ter que ler muito, estudar muito, praticar muito, me traz muita alegria, não me traz uma sensação de ansiedade, de esforço, não, é uma dedicação gostosa, porque eu adoro fazer isso. Então eu acordo animado para estudar cada vez mais, para colocar em prática cada vez mais, para cada vez mais transformar pessoas. Então isso me faz muito bem. O fato de eu saber que tem conhecimento no mundo infinito e que eu nunca vou conseguir absorver todo esse conhecimento me deixa super alegre, motivado. Imagina que ruim se tivesse um ponto final, né? Você estuda isso, chegou aqui, não tem mais para onde ir e acabou. A pessoa que gosta de um tema, poxa, sentiu uma grande frustração, né? Então é incrível que você tenha esse novo mundo. Então, escuta o seu coração, né? Investe muito em autoconhecimento para você se perceber e perceber como é que você vai querer tomar essa decisão de repente fazer alguma coisa relacionada à sua profissão, pode ser um novo curso, por exemplo, mas sai dessa de que é para sempre, que é imutável, porque isso não faz o menor sentido. Se daqui um tempo, 2, 3, 4, 5 anos, seu coração te jogar para um outro caminho, vai feliz por esse outro caminho, se dedica a ele, que eu tenho certeza que toda a bagagem que você adquiriu ao longo de toda a sua vida vem com você e vai ajudar você a ser uma pessoa muitas vezes diferenciada naquela área, porque só você teve essa bagagem diferente ali no início, tá bom? Como receber o apoio dos meus familiares em outra mudança de carreira? Pelo que eu percebo aqui, você já mudou de carreira várias vezes e os seus familiares meio que deixaram de dar um voto de confiança para você, porque percebem que você troca muito de carreira e às vezes não está conseguindo se firmar de alguma forma em uma ou outra. Entendo super isso e também eu sei como é complicado, como
a gente sofre quando a gente precisa do apoio de um familiar, de uma pessoa que a gente ama, uma pessoa querida, e esse apoio não vem. Eu vejo muitas pessoas chegando lá no programa Satoru com isso muito presente, assim, e a gente trabalha isso para dissolver. Você vai ter que ter um período onde você vai sem apoio mesmo. Porque se hoje você não recebe esse apoio é porque no passado, de alguma forma, você não demonstrou que era merecedor ou merecedora desse apoio. Faz parte, você não é menos por causa disso, você não tem que se autocobrar por causa disso. Fez parte da sua trajetória. Cada ser humano tem uma trajetória, todas são lindas e todas têm um final maravilhoso e feliz. Basta você seguir firme, dedicada a essa trajetória. Então você vai ter que provar sim para os seus familiares que dessa vez a coisa é diferente, que você tem total direito de escolher uma nova carreira, e uma vez que eles vão vendo que você está ali se afirmando, né, e dedicado, aprendendo muito aquilo, eles vão tender a confiar mais em você. E aí você vai ter uma tendência, conforme a coisa for acontecendo, de comunicar, de falar, né? Olha como tá dando certo, olha isso, olha isso. Não precisa disso. Guarda para você, guarda suas conquistas para você. Não precisa ficar provando nada para ninguém, comunicando nada para ninguém. As pessoas vão perceber. É muito mais poderoso. Quando a gente tenta mostrar muito, as pessoas meio que fecham uma porta. Quando você não tem essa preocupação, não quer dizer que você não vai mostrar, mas você vai mostrar desde que eles peçam a informação, aí você conta de uma forma tranquila, leve, as pessoas têm mais interesse, querem saber mais, tá? Então, tira essa pressão de você. Às vezes a gente tem que fazer muitas coisas na vida sem apoio mesmo. Isso pode ser uma coisa que vai te colocar para baixo ou para cima, né? E eu super apoio você, que coloque você para cima, falar isso vai me impulsionar a fazer acontecer mesmo. E eu tenho certeza que essas pessoas que me amam, né, que só querem o melhor para você, vão me apoiar no futuro, porque vão perceber que dessa vez foi diferente, tá bom? Próxima pergunta. Eu estou feliz com a minha vida profissional e pessoal, mas não tenho uma missão de vida definida. Isso é um problema? E se eu te disser, se eu contar para você que você tem uma missão de vida definida? Se você está feliz, pessoal e profissionalmente, é porque provavelmente você está evoluindo, está crescendo profissionalmente e pessoalmente. Nós, seres humanos, temos algo dentro da gente que é muito forte, muito poderoso, uma chama de evoluir e crescer o tempo todo. Se você está me contando que você está feliz, é porque você está, de alguma forma, preenchendo isso. Você está em constante evolução. Então você está evoluindo, crescendo e está feliz. Imagino que se você está feliz, você é uma pessoa grata também. Então pronto, você está vivendo a sua missão de vida. Sim, você está fazendo muito bem para as pessoas ao seu redor, porque pessoas felizes fazem bem para as pessoas ao seu redor só com a sua presença. Você não precisa falar nada, não precisa comunicar nada. Só o fato de você estar ali bem, feliz, realizada, você já está realizando a sua missão de vida. Percebe? Isso é missão de vida. Se você está me dizendo que você está feliz, é porque você fica bastante no momento presente. Porque a felicidade ela só acontece no aqui e agora. Ela não acontece no futuro. Então, tá incrível, tá maravilhoso. Não se preocupe com isso. Você já tem uma missão de vida. Você pode falar assim, a minha missão de vida é ser feliz e transmitir felicidade para as pessoas. Não consigo imaginar uma missão de vida mais poderosa, mais incrível do que essa. Você não precisa ter uma frase toda cheia de detalhes no Instagram. Não. Se você é uma pessoa que está levando felicidade para as pessoas e está feliz, pronto, você tem uma missão de vida maravilhosa. Só segue com isso, segue evoluindo, crescendo. Não fica procurando minhoca na cabeça, não, porque não vai te levar a lugar nenhum. Você tem missão, tem propósito. Incrível, parabéns por isso. Super obrigado por ficar comigo até aqui e eu vejo você no próximo vídeo.